Boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui do nosso canal. Queria agradecer a todo mundo que já se inscreveu, que compartilhou, que comentou o nosso último vídeo. Hoje é 13 de dezembro de 2018, 250 dias de Lula preso político. Hoje também é lembrado a data em que ficou marcado, há 50 anos atrás, o AI-5, né, da ditadura militar, onde o ato institucional que causou maiores danos à democracia. Enfim, e nesses tempos que se avizinham, né, com o projeto Bolsonaro, né, o governo civil-militar neofascista, é importante lembrar dessas datas que mancharam nossa democracia para que isso não volte a se repetir. Tá? E esse canal é uma das ferramentas que a gente utiliza para disseminar a informação e mais um instrumento de combate a esse governo que representa o neofascismo e, enfim, tudo aquilo que a gente tem que combater como sociedade civil, sociedade organizada, enfim, tá? Então, hoje nós vamos comentar, tem muita coisa para comentar, tem muito assunto, muita coisa aconteceu nesses últimos dias. Eu vou tentar dividir nossa conversa, como a gente sempre faz aqui, em três blocos, né? Traçar um pouco um cenário internacional de como o Brasil se coloca nessa conjuntura internacional, falar um pouco da situação econômica e social do Brasil, do ponto de vista interno da nossa economia, e direto ao ponto do governo Bolsonaro, traçando um pouco, entrando no tema principal da nossa conversa, que é como a Globo e as organizações Globo estão, aos poucos, indo de encontro ao governo Bolsonaro, mostrando um pouco as suas ferramentas de intimidação, para mostrar que, de alguma forma, eles ainda podem prejudicar na consolidação do governo e do projeto Bolsonaro. Tá? Então, do ponto de vista internacional, eu queria começar com essa reportagem da Folha, mais uma vez, traçando o cenário de que o FMI vê nuvens de tempestade também sobre os emergentes. Então, é aquele papo que a gente vem comentando sobre a exposição dos países emergentes a uma possível recessão econômica que se avizinha dos Estados Unidos e agravada com essa guerra comercial que está sendo construída entre os Estados Unidos, o governo Trump, e a economia chinesa, o governo chinês, agravada nos últimos dias com a prisão da diretora financeira do grupo Huawei, né, da China, que é a filha do fundador do grupo Huawei, e é uma empresa que tem alta capacidade tecnológica. Ela entra no mercado que a Apple também concorre, então são gigantes da telecomunicação. Ela detém uma economia, a tecnologia 5G bastante avançada, então é uma empresa muito importante na China. Em vários locais ela supera a Apple em termos de tamanho do mercado de eletroeletrônicos, de celulares. Então, a prisão no Canadá por parte, a pedido do governo americano, dessa executiva do grupo Huawei, ela escancara essa guerra comercial, e alguns veem como uma declaração de guerra informal, indireta dos Estados Unidos contra a China. E hoje aconteceu a prisão de empresários canadenses na China, né, como retaliação do governo chinês, agravando um pouco mais essa situação. E o Brasil, como um país emergente, no meio desse cenário de guerra comercial, e ainda mais agora adotando uma postura ideológica de alinhamento incondicional com os Estados Unidos, se mostra numa situação bastante complicada nessa guerra comercial, ideológica que está surgindo entre países alinhados com a China, e a gente pode citar Rússia, Venezuela, países árabes, com os países alinhados hoje com o governo americano, Colômbia, Brasil e alguns países da Europa. Tá? Então, tudo isso expõe um pouco a nossa situação do país como um país que pode enfrentar dificuldades do ponto de vista internacional. Do ponto de vista internacional, a nossa economia continua bastante enfraquecida. Né? Hoje, dados do comércio apontaram que em outubro houve uma queda, a segunda queda consecutiva no comércio. Esperava uma alta de 0,10%, hoje foi anunciada uma queda de 0,40%
de outubro em relação a setembro, a segunda queda consecutiva, a pior queda dos últimos 4 anos, né? E refletindo em uma deflação que foi identificada no mês de dezembro, na primeira quinzena de dezembro, no GPM, Índice Geral de Preços, e identificou uma deflação de 1,16 na primeira leitura de dezembro, uma coisa que não acontecia há muito tempo, e traçando uma conjuntura de emprego, pelo menos aqui em Pernambuco, nós tivemos a notícia segunda-feira de que a empresa Qualiman rescinde o contrato com a Petrobras e demite 1.200 trabalhadores, uma demissão em massa que não acontecia desde 2016, no auge da crise econômica. E hoje, o estaleiro Atlântico Sul, que também faz parte do complexo portuário de Suape, anunciou a demissão de mais 500 pessoas nesta quarta-feira, ontem no caso. Então, uma economia fraca, mais pessoas adentrando no mercado, na estatística do desemprego, uma economia que demonstra bastante enfraquecimento, e Bolsonaro vem a público para dizer que pretende fazer com que a lei trabalhista se aproxime da informalidade, ou seja, atacando o 7º artigo da Constituição, das leis trabalhistas, que envolvem justamente questões de férias e 13º, coisa que já foi citada pelo próprio vice-presidente, o general Mourão, em outras ocasiões, inclusive na própria campanha, em que ele citou uma possível dificuldade dos empresários em lidar com o 13º, e que isso poderia ser revisto no governo Bolsonaro. Hoje também saiu uma pesquisa do Ibope em que 64% das pessoas estão otimistas com o governo Bolsonaro. E, dentre os tópicos que eles estão mais otimistas e que acreditam que o governo Bolsonaro irá atacar, é justamente o emprego e a saúde. A questão do emprego, a gente acabou de ver essa questão de que ele pretende atacar e flexibilizar mais ainda as leis trabalhistas, as relações de trabalho entre o empregador e os seus empregados. E, em relação à saúde, nós estamos a um dia do término do prazo das apresentações dos médicos que se inscreveram no programa Mais Médicos, e apenas 50% deles se inscreveram, aliás, se apresentaram para começarem a trabalhar. Desses 50%, metade já é oriundo das unidades básicas de saúde de municípios que agora vão apenas mudar de lotação, ou seja, partem para o Mais Médicos e deixam desassistidos os postos de saúde. Então, 2 pontos fundamentais que a sociedade brasileira vai começar a cobrar do governo Bolsonaro a partir do próximo ano são pontos que exatamente começam bastante fragilizados. Leis trabalhistas, que ele pretende flexibilizar, e a saúde da população mais carente, que vai estar começando a sofrer fortemente o impacto da saída dos mais de 8 mil médicos cubanos. Então, doenças endêmicas, doenças relacionadas à atenção básica voltarão a aparecer no mapa da saúde brasileira como um problema que a gente não via há bastante tempo, certo? Do ponto de vista do governo Bolsonaro, e aí eu entro no tópico principal, que é como a Globo começa a mostrar credenciais de que começa a se afastar um pouco do governo Bolsonaro, é que de ontem para hoje, várias reportagens, vários editoriais da Globo e do Grupo Globo aponta para uma posição de independência com o governo Bolsonaro, certo? O Lauro Jardim, desculpa, é um dos principais porta-vozes desse novo posicionamento e traz hoje a questão de que o Fabrício Queiroz contrata um contador. O Fabrício Queiroz é justamente o ex-assessor parlamentar do Flávio Bolsonaro, que está sendo acusado e investigado de ser um suposto um caixinha da família Bolsonaro, que arrecadava parte do salário dos servidores, dos assessores da família Bolsonaro, para pagar despesas pessoais ou outros tipos de despesas que ainda não estão claros. Claro é que o COAF identificou movimentação de 1,2 milhões em apenas um ano desse ex-assessor Fabrício Queiroz. E aí
só abrindo um paralelo, a gente começa a ver manifestações como, por exemplo, Janaína Pascoal, que é uma entusiasta da candidatura a Bolsonaro. Janaína Pascoal começando a manter uma certa distância também do governo, pelo menos da postura dos Bolsonaro em relação a esse escândalo. Além da Janaína Pascoal, uma figura notória que se posicionou também é o Dallagnol, se manifesta e pede agilidade em caso de ex-assessor de Flávio Bolsonaro. O Dallagnol ainda não conseguiu produzir nenhum PowerPoint que explicasse de maneira mais clara essa relação do assessor de Bolsonaro com supostas movimentações irregulares, mas nós estamos no aguardo desse PowerPoint, já que ele é um especialista em PowerPoint. E aí, o portal G1 também traz que, de forma em off, como eles gostam de falar, que generais que estão no governo Bolsonaro começam a se perguntar: cadê o Queiroz? Então, generais que estão ou em secretarias ou futuros ministros do governo Bolsonaro começam a ficar incomodados com a ligação do governo Bolsonaro com o governo militar, né, já que temos vários integrantes das Forças Armadas no governo Bolsonaro, e essa questão ainda está muito mal explicada. Eles cobram uma explicação plausível de Bolsonaro e sua família para essas movimentações. Enquanto o Mourão bota lenha na fogueira e diz que, se por um acaso essa história do Caixinha se confirmar, seria uma burrice muito grande da família Bolsonaro, uma burrice ao cubo, porque ele fala que se fosse realmente uma transações ilícitas, isso deveria ser feito de maneira com dinheiro em espécie, né, e não em transações correntes que deixariam a prova do crime. Então seria uma burrice muito grande. Ele não acredita nisso, supostamente, mas deixa claro que, se isso realmente vier a ser comprovado, seria uma burrice muito grande da família Bolsonaro. Enquanto isso, o general Heleno, ele já contemporiza, né, e fala que são valores irrisórios que estariam envolvidos nesse escândalo e que Bolsonaro estaria isento. Então você começa a perceber aí uma relativização de um desvio de conduta, uma suposta lavagem de dinheiro, né, por parte de alguns integrantes, o que acaba enfraquecendo, como a gente andou comentando nos últimos vídeos, enfraquecendo o discurso moral do governo Bolsonaro. Bolsonaro já começa a falar que, se algo estiver errado, ele vai pagar a conta, ele e o filho dele, e isso denota uma postura cada vez mais recuada de Bolsonaro. Em época de campanha, com certeza ele não diria isso, ele diria que é fake news, mas tem gato nessa tumba, tem alguma coisa errada nas explicações. O Queiroz contratar um contador para explicar tudo isso, ele vai prestar depoimento na próxima semana, né? Então, tem muita coisa para ser explicada ainda, por exemplo, a demissão no dia 15 de outubro, portanto, ainda no segundo turno da eleição, da filha do Fabrício Queiroz e do Fabrício Queiroz, de maneira praticamente coincidência, no mesmo dia, 15 de outubro, depois de anos e anos de serviço à família Bolsonaro, eles são demitidos. Então, há suspeitas de que eles tenham tido informações dessas operações do COAF. Então, muita coisa ainda vai ser explicada. Ele vai dar depoimento na próxima semana. A depender da explicação que ele der, podem surgir novas contradições. Então, nós temos como oposição e como sociedade organizada para enfrentar o governo Bolsonaro, nos aproveitarmos dessa situação, explorarmos o máximo essa contradição ética e moral de quem surgiu como paladino da ética e da moral e hoje se vê às voltas com esse escândalo de malversação do dinheiro público, lavagem de dinheiro, tá bom? Então, essa é a informação que eu queria dar hoje. Vamos continuar compartilhando o vídeo, vamos continuar nos inscrevendo no canal, continuar divulgando a ideia de boicote ao consumo, sem Lula livre, sem consumo, tá? É uma forma que a gente encontrou de enfrentar o governo Bolsonaro e alertar a sociedade brasileira para essa onda neofascista que vem assolando as sociedades, enfim, do mundo, ok? Então, até amanhã, próximo vídeo, a gente traz mais informações. Até amanhã.